2 Coríntios 3:1 diz assim: será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta, a carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Nós vamos ler mais aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui para ser ministrados pela Tua palavra. Nos dê toda a sabedoria, conhecimento e revelação necessário para sairmos daqui, Senhor, renovados por esta palavra, alimentados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Essa série Cartas Vivas, irmãos, como eu disse, nós estamos vendo todos aqueles que compreenderam a graça de Deus, o resultado na vida dessa pessoa. Qual é o resultado? Qual é o resultado de quem teve um encontro com o amor de Deus e com a graça de Deus? Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando de carta. Ele diz assim: vocês são a nossa carta, do nosso ministério, escrevendo aos coríntios, né? Ele está escrevendo aos coríntios. Vocês são a carta do nosso ministério. E ele diz assim: vocês são a carta de Cristo. Ora, nós somos a carta de Cristo. Então, uma carta tem o escritor, tem a carta e tem o que depois, irmãos? O leitor da carta. Cristo é o escritor da carta. Nós somos a carta escrita. Quem lê essa carta? O mundo lê essa carta. Essa carta que Cristo escreveu. Nós somos a carta de Cristo para o mundo. Aleluia. Nós somos essa carta. E qual é o tema dessa carta? Então, quem escreveu essa carta? Cristo. Quem é a carta, irmãos? Não, Cristo escreveu. Quem é a carta? E para quem é essa carta? Qual é a mensagem dessa carta? O que está escrito nessa carta? Quem é a carta? Quem é a carta, irmãos? E o que está escrito nessa carta agora? O que está escrito nessa carta? Tem alguma coisa escrita que não foi escrita por qualquer pessoa, mas foi escrita por Cristo. Tem algo escrito em você que foi Cristo que escreveu. Você é a carta de Cristo, e o que está escrito em você foi Cristo que escreveu. E o que está escrito nessa carta? Bom, nessa carta, deixa eu começar dizendo o que não está escrito nessa carta. Quando eu falo escrito nessa carta, você pensa em você, que está escrito em você. O que não está escrito nessa carta? Eu vou ler mais um pouco aqui para você. Nós paramos no 4, né? Vamos ler o 5 agora. Diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quer dizer, se alguma coisa a gente faz porque Deus nos dá condições. 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então quem vem aqui, quem está participando, sabe que a letra é a lei, o Espírito é a nova aliança, tá? E aí o versículo 7 diz assim: e se o ministério da morte, quer dizer, tem um ministério da morte. Qual é o ministério da morte? Gravado com letras em pedras. Que ministério gravado em pedras, irmãos? Aonde que você vê isso? O que foi escrito em pedras? A lei, os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos foi escrito em pedra. Pastor, nós temos que guardar os 10 mandamentos. Olha o que diz aqui. E se o ministério da morte gravado em letras em pedras, ora, o ministério da morte gravado em pedras. Quer guardar os 10 mandamentos, irmãos? Ministério da morte, a Bíblia está dizendo aqui. Ah, pastor, mas a gente não precisa guardar, a gente não fica observando e lendo, mas os mandamentos já estão gravados em nós por Cristo, nós somos a carta de Cristo. Então não há um esforço da nossa parte para olhar e dizer, eu tenho que. Não, eu sou por natureza assim. Então é muito diferente. Então, o ministério da morte é um ministério gravado em pedras. Ele se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente. Então, quando Moisés está descendo com as tábuas da lei, o povo não consegue olhar para ele, era muita glória de Deus. Então, quer dizer, um ministério poderoso, mas um ministério de morte. A lei era poderosa, não no sentido que a graça de Deus tem de transformar, mas a lei tinha um sentido de apontar. Então, quando Moisés está descendo, aqui o escritor, o apóstolo Paulo está escrevendo, dizendo assim, era uma lei, era um ministério de morte, gravado em pedras, mas era glorioso, tinha a sua glória, era poderoso para aquele tempo. Agora, o que diz aqui? Diz assim, por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente, versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não, você não entendeu, nós estamos no ministério do Espírito. O ministério da lei era glorioso? Era glorioso. A Bíblia diz, mas o ministério do Espírito, a nova aliança, da graça de Deus, é mais glorioso, é mais poderoso. Aleluia. E olha, irmãos, eu e você fazemos parte desse ministério. Nós fazemos parte do ministério do Espírito. Agora, como é o ministério do Espírito? O que é o ministério do Espírito? Você não deve ter prestado atenção direito, mas eu vou ler para você o versículo 3. Diz assim, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente. Então, o ministério do Espírito mostra a lei? Não, o ministério do Espírito escreveu em nossos corações os mandamentos de Deus. Aleluia. Nós somos uma carta escrita, não lemos uma carta. Nós somos a carta escrita pelo Espírito de Deus. Quem escreveu em você foi Cristo, pelo Espírito do Deus vivente. Olha que maravilha, eu já vou chegar a falar o que está escrito nessa carta. Então o versículo 9, o versículo 8 diz que o ministério do Espírito tem glória maior. O ministério do Espírito, segundo o versículo 3, é que ele escreveu em nossos corações essa carta. Nós somos essa carta. Agora o versículo 9. Porque se o ministério da condenação, presta atenção em cada palavra. Se o ministério, nós já falamos de morte, né? Ministério da morte. Agora nós estamos falando de condenação. Porque se o ministério da condenação foi gloriosa, foi de glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, não tem mais glória. O ministério da antiga aliança tem glória agora, sim ou não? Não, não resplandece mais, não traz mais nada de bom, não nos ajuda. Então, se você quer viver a lei, viva, mas não ajuda, ele não nos ajuda mais. Aqui diz, não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Por que o que é permanente? Porque agora nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus,
que vai permanecer na nossa vida e nós debaixo da graça de Deus. Mas o que está escrito nessa carta? Foi aí que eu parei, para ler para vocês aqui o resto do texto. O que está escrito em nós? Quem é a carta, irmãos? Vamos lá, quem é a carta, irmãos? Nós. E o que está escrito em nós? O que está escrito em nós? Para ver o que está escrito em nós, eu quero ler com você o que não está escrito. Primeiro, presta atenção, olhe para cá. Em nós não está escrito lei. Não está escrito lei nas cartas de Cristo. Se é a carta de Cristo, em você não está escrito lei. Então, eu e você, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, quando as pessoas nos leem, elas não podem ler em nós lei. Não podem ler lei? Não, porque não está escrita em nós a lei, está escrita em nós a graça de Deus, o amor de Deus. Essa é a carta de Cristo. Quando as pessoas olham para nós, elas não podem encontrar lei. Quando as pessoas chegam em você, por isso que eu chamei os líderes hoje aqui, nem precisava chamar, né? Sexta-feira era para estar aqui, sem precisar chamar. Então, por que você, quando as pessoas chegam em você, elas não querem encontrar pode, não pode, o que é para fazer, como eu chego perto de Deus, elas não têm que ler em você receita de bolo para o Evangelho, receita de bolo para ter comunhão com Cristo. Não, o que elas leem em nós é a graça de Deus e é o amor de Deus. As pessoas, quando chegam na maioria dos crentes, elas encontram lei. Irmão, você quer ter a presença de Deus? Você está começando aí na igreja, então agora que é isso, é aquilo, você tem que fazer assim, desse jeito e desse outro jeito, lei, lei, lei. O irmão e a irmã que está falando com essa pessoa nova, ela não é uma carta de lei. Você líder, você não é uma carta de lei. Não é, você é uma carta escrita por Cristo, e o que está escrito em você é graça. O que está escrito em você é misericórdia. O que está escrito em você é amor. Mas eu não vivo isso, pastor. É porque você é uma carta escrita, mas não vive como uma. Nós somos uma carta escrita. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os coríntios: olha, vocês são a carta de Cristo. Está afirmando, nós somos carta de Cristo, mas precisamos viver como uma. Não adianta eu saber que eu sou uma carta de Cristo, e quando as pessoas chegam em mim, eu ter lei para colocar sobre elas, eu ter lei para colocar na vida delas. O que mais que não está escrito em nós? Não está escrito em nós condenação. Não está escrito em nós condenação. Eu vou repetir, não está escrito em nós condenação. Não está. Quando as pessoas nos leem, o tema hoje é: nós estamos sendo lidos. Nós estamos sendo lidos. Quando as pessoas nos leem como carta de Cristo, elas não podem encontrar em nós condenação. Irmão, ó o inferno, hein? Ó o diabo, hein? Ó a grande tribulação, hein? Ó, irmão, só condenação. Sempre condenação. O que você está passando na sua vida, irmão, é por causa disso. Olha, Deus está te punindo. É o diabo punindo você. Condenação. E o que as pessoas encontram quando elas chegam nas igrejas evangélicas, muitas vezes, é um ministério da condenação. É um ministério que condena. Tem pessoas que nem querem entrar mais nas igrejas, porque eles encontram o quê? Condenação. Quando as pessoas pensam ou são convidadas para ir a um culto, logo ela já imagina, lá tem um padrão de pessoas, e esse padrão de pessoas eu não consigo alcançar. Esse padrão que eles exigem eu não consigo alcançar, porque na mente deles, o conhecimento deles é que na vida da igreja há condenação, sempre condenação. Vai ter um pastor pregando condenação, vai ter irmãos condenando com os olhos aquelas pessoas. Então, o que eles vivem no Evangelho é um ministério de condenação. Então, as pessoas, elas olham para a igreja e elas pensam: eu não vou alcançar esse padrão.
Então aqui, qual é o padrão nosso aqui? O nosso padrão aqui é Cristo Jesus apenas. Nós não temos nenhuma exigência, você tem que ser. Não, o nosso padrão é: seja transformado pelo tempo e do modo de Cristo Jesus. Esse é o nosso padrão. Então, na minha vida e na sua, não está escrito condenação, não está escrito lei. Não, nós não temos leis para passar para as pessoas. Nós somos dispenseiros de graça. Nós dispensamos graça na vida das pessoas, misericórdia, amor de Deus. É isso que eu e você somos, como cartas de Cristo. Quando as pessoas nos leem, elas têm que ver o favor de Deus sendo ministrado na vida delas, mesmo que elas não mereçam. Ela não merece, ela vai dizer: mas eu não mereço, Deus não vai ouvir a minha oração, Deus, eu estou muito de mal com Deus, estou muito longe de Deus. E o que você vai dizer para essa pessoa? Irmão, faz assim, faz desse jeito, vamos para o monte, vamos para o jejum. Irmão, você vai colocar lei sobre essa pessoa? Lei. Você não é uma carta de lei. O que eu e você temos? Graça. Quando a pessoa diz assim: eu acho que Deus não vai ouvir a minha oração, nem adianta eu ir na igreja, eu nem quero ir no culto, porque eu estou muito distante de Deus. O que você, como carta de Cristo, está escrito? Em você está escrito assim: Deus ama você como você é, Deus quer você mais do que você quer Ele está pronto para te abraçar, Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para justificar, Ele está pronto para curar, Ele está pronto para ter você com Ele. Aleluia, aleluia, cheios de graça. Então nós somos irmãos cheios de graça. Cheios, amém, irmãos? Nós não temos leis. O irmão que é cheio de lei, o vizinho está conversando com ele diz assim: fulano, você tem que ir para a igreja, hein? Do jeito que está essa tua vida aí, tudo errado, essa tua vida aí, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Agora, quem está cheio do amor de Deus, e é uma carta de Cristo, o vizinho chegou lá reclamando da vida, de como está, o que ele tem para mostrar para essa pessoa? O amor de Deus. Olha aqui, vizinho, olha, Deus ama tanto você que Ele não quer ver você assim. Você não tem nem noção da dimensão do amor de Deus por você e a transformação que Ele tem poder para fazer na tua vida. Aleluia. Então olha a diferença. Nós não somos cartas de lei, nós somos cartas de graça. Não somos cartas de condenação, somos cartas de perdão de Deus. Em nós está escrito sobre o perdão para as pessoas, em nós está escrito sobre o amor de Deus para as pessoas. É isso que está escrito. Não está escrito em nós assim: olha, o inferno é muito quente. Tem até uns jargões no meio cristão, né? O pessoal diz assim: está calor hoje. Aí o outro diz assim: pior é no inferno. O pessoal gosta dessas coisas, de colocar medo, pior é no inferno, está calor, mas o inferno é pior, né? Então as pessoas, elas têm sempre, as pessoas que não entendem esse evangelho, elas sempre têm uma condenação para as outras pessoas, sempre tem uma condenação para os irmãos, ela nunca tem uma palavra de absolvição, nunca tem uma palavra de ânimo para a pessoa, que faça com que ela se levante do estado que está. Irmão, quem escreveu em você foi o Espírito de Deus. Você é uma carta escrita pelo Espírito de Deus. Aleluia. Nós não temos condenação para a nossa cidade, irmãos. Não temos condenação. Do jeito que está essa cidade, olha o jeito que está, olha o jeito que está esse governo, olha o jeito que está não sei o quê, olha o jeito que... Nós não temos condenação. Toda palavra da nossa boca confessa a fé que nós temos. O que nós confessamos, nós cremos. Nós vamos confessar o que nós cremos. Nós vamos confessar, irmãos, aquilo que nós somos. Nós somos a carta de Cristo. Somos cartas vivas. Temos uma mensagem em nós para as pessoas. Que mensagem é essa? Não é de lei. É a mensagem da graça de Deus.
da nova aliança. É a mensagem da reconciliação. Essa é a mensagem. Porque nosso ministério é da reconciliação. Em nós está escrito graça para as pessoas. Também não é de condenação. Não está nada escrito de condenação. Nós temos escrito em nós o perdão para o mundo, o perdão para as pessoas. Aprenda uma coisa. Sempre eu e você temos que estar com os nossos olhos na cruz. O que foi feito na cruz. O que foi resolvido na cruz. O que foi conquistado para nós na cruz. Como nós fomos amados na cruz. A cruz é a resposta para nós. E o que mais que não está escrito em nós? Não está escrito em nós morte. Não está. Em nós está escrito vida, irmãos. Em nós está escrito vida. Quem habita em nós? O Senhor Jesus. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você é portador de vida. Nós somos portadores de vida. Em nós não está escrito morte. Não está escrito, eu repito mais uma vez, não está escrito em nós falar de inferno para as pessoas. Não está escrito em nós falar de morte para as pessoas. Em nós está escrito para falar da vida de Deus, para falar da nova vida, para falar de Cristo como vida, para falar do Espírito da vida. É isso que está escrito em nós. Somos cartas que apresentam ao mundo aquilo que Deus escreveu em nós para apresentar. Não é o que nós queremos, é o que nós já possuímos em nós para mostrar. Não é a gente que decidiu, não, já está escrito. Em nós está escrito, não lei, mais graça, não condenação, mais perdão, não morte, mais vida. Você é carta de graça, você é carta de perdão e você é carta de vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Saia daqui, irmão, sabendo que estão lendo você. Nós estamos sendo lidos pelos nossos familiares. Nós estamos sendo lidos pelos nossos amigos. Nós estamos sendo lidos pelos irmãos da igreja. Nós estamos sendo lidos, todos nós. E olha, quem lê, eu e você, quando chegar perto de nós, vai ler sobre a graça de Deus. Quem chegar perto de nós vai ler sobre o perdão de Deus, já estamos perdoados. Quem chegar perto de nós vai ler sobre a vida abundante de Deus em nós. Aleluia! Ninguém vai chegar em nós e ter uma notícia ruim. Ninguém vai chegar em nós e ter uma leitura ruim, porque nós somos a carta de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Cristo vive em nós, irmãos. Então a mensagem dessa carta é essa. A mensagem dessa carta, o que está escrito em nós, não fala de como é a cultura do mundo, o sistema do mundo. O que está escrito em nós fala do amor de Deus, fala do perdão, fala da graça. O que está escrito em nós fala de Cristo. Você nunca chegou aqui num culto que a gente não estivesse falando de Cristo. Cristo sempre é o centro da mensagem aqui. Não tem outra coisa para pregar. Nós pregamos a Cristo. É o que nós pregamos. Então, a mensagem que está escrita em nós é essa, é a mensagem de Cristo. Nós estamos sendo lidos, amém, irmãos? E o que estão lendo em nós? Será que estão lendo em nós lei? Será que estão lendo em nós, irmãos, barganhas com Deus? Troca, seja abençoado se você fizer, seja salvo se você fizer. Será que estão lendo isso em nós? Será que estão lendo em nós uma vida de sacrifício, supondo alcançar de Deus alguma coisa? Será que estão lendo em nós uma vida de sacrifício? Ou estão lendo em nós uma vida em que nós olhamos para o sacrifício que já foi pago e agora nós vivemos no que foi feito? Aprenda uma coisa, você vive naquilo que foi feito. Não vive para fazer, vive naquilo que foi feito, desfruta daquilo que foi feito. Ou estão lendo em nós sobre a graça de Deus, que mesmo nós não merecendo, temos sido abençoados, e mesmo não merecendo, somos salvos pela graça de Cristo. Aleluia.
Será que estão lendo em nós condenação, onde nós vivemos como alguém que está sempre correndo o risco de ser condenado e condenando outras pessoas também? Será que estão lendo em nós o ministério da condenação, sempre com medo, sou salvo, não sou salvo, sempre desse jeito? Será que eu estou vivendo o ministério da condenação? Estão lendo em mim condenação? Será que estão lendo em mim o ministério da reconciliação, a mensagem da reconciliação? Ou estão lendo em mim o ministério de morte, onde nós vivemos uma vida dissoluta, desregrada, rebelde, onde somos livres do pecado, mas vivemos como se fôssemos escravos? Então, nós somos uma carta que em nós está escrito vida, mas muitas vezes estamos vivendo como se tivesse escrito morte, porque o salário do pecado é a morte. Então nós não temos esse salário, amém, irmãos? Nós não temos, mas às vezes nós estamos vivendo como se tivéssemos, Por isso, durante toda essa série, nós estamos falando do comprometimento que a graça nos leva, da responsabilidade que a graça nos leva. O amor de Deus nos leva a ter compromisso, o amor de Deus nos leva a ter uma responsabilidade no corpo de Cristo. Então, será que estão vendo em nós que nós somos livres do pecado? Será que estão vendo em nós onde o não vos conformeis com este mundo, o não nos conformeis com este mundo não se faz real em nós? Será que essa carta que nós somos, não, isso não tem sentido algum? Não vos conformeis e transforme-se pela renovação da vossa mente, não está em nós, pois os costumes e vida que levamos às vezes desonram a Deus, e ainda está estampado em nosso dia a dia essas coisas. Então, o que as pessoas estão lendo em nós? Pastor, eu não tenho conseguido viver uma vida que agrada a Deus. Primeiro que não é conseguido. Você não se esforça para viver uma vida que agrade a Deus. Você descansa e crê para viver uma vida que agrade a Deus. Você descansa em Deus para receber a direção do Espírito Santo. Você não fica tentando se mudar, se transformar. Você descansa em Deus e o Espírito Santo vai te dando a direção, vai ajudando, vai te polindo, vai trazendo para você sabedoria, vai te dando luz no seu caminho todo dia. Então não é um esforço humano. Ou estão lendo em nós estão lendo a vida de Deus, onde o mundo vê que mesmo podendo fazer todas as coisas, nós rejeitamos muitas, pois não fazem mais parte da nossa nova natureza. Será que nós, como cartas de Cristo, o mundo está lendo e vendo em nós, e lendo e vendo em nós, que nós estamos rejeitando muitas coisas? Podemos fazer todas, mas rejeitamos muitas, porque pelo Espírito de Deus nós recebemos uma direção de saber o que é bom para nós e o que não é bom, o que edifica e o que não edifica, aquilo que faz bem para nós, para o nosso crescimento, e aquilo que não faz bem para nós. O Espírito tem nos direcionado a isso. Nós somos cartas de Cristo para ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos conduz a uma vida maravilhosa, e a Bíblia diz que nós reinamos em vida. O irmão Kleber estava fazendo lá um alicerce, né, lá em casa, e eu comentando com ele colocando o cimento e a pedra, eu disse assim: isso é edificar da maneira certa. Não dá para colocar outra coisa ali no lugar do cimento e da pedra, naquele contexto ali, né? Não dá para você colocar água e pedra em cima, dá, irmão? Coloca água e pedra. Porque mudou. É porque eu decidi ser edificado assim. Decidi construir assim. Irmão, não vai durar aquele negócio ali. O irmão Kleber falou assim para mim: pastor, e ainda fica torto, né? Vai ficar tudo torto, né? Quando ficar maior a construção, vai ficar pior ainda. Por quê?
porque está edificando com material errado. Então nós podemos usar tudo. Pode usar água na construção? Pode, mas não no lugar do cimento. Você entende, irmãos, que nós somos livres para fazer o que quisermos, mas tem coisas que nós podemos ter e usar na nossa vida, mas não edifica a nossa vida corretamente, não nos ajuda a ter uma edificação bonita, não nos ajuda a ter uma edificação forte, não nos ajuda a ter uma edificação que agrade a Deus. Então, estamos sendo edificados? Estamos. Estamos crescendo em Cristo? Estamos. Mas nós estamos crescendo no conhecimento da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o nosso crescimento. Então, ou estamos vivendo, irmãos, e aqui eu quero que você olhe para mim e preste atenção. Nós somos a carta de Cristo. Uma carta bem escrita é bem lida, fácil de ler. Ela é bem escrita. Ela é bem escrita, ela é fácil de ler. Agora, olha só, nós temos sido cartas que as pessoas olham e digam assim, já sei, é um filho de Deus. Está escrito. Está escrito sobre a fé, está escrito sobre o que ele crê, está escrito o que ele faz ou não faz por decisão dele, não porque a religião obriga a não fazer. Eu achei interessante, eu presto atenção em tudo, irmãos, em cada detalhe quando eu estou conversando com cada pessoa. E o dia que nós estávamos no sítio, estava o irmão Kleber, o irmão Alexandre, nós estávamos caminhando ali perto daquela lavoura de arroz, estava caminhando lá perto daquela lavoura de arroz, e eu ouvi os irmãos conversando sobre um vício, não sei, bebida, alguma coisa ali, e os dois comentando assim, disse, eu só parei de beber, e o outro, eu também, só parei. Ninguém forçou nada, só eles decidiram. Você entende o que é a graça de Deus? Não é um homem ditando lei para você, para de beber, para você ser abençoado, para de fumar, para com isso, não. Quando nós temos um encontro com a graça de Deus, ela vai nos vivificando segundo a imagem do Filho de Deus. Aleluia. Às vezes eu nem estou assim na conversa, mas eu estou prestando atenção, e eu vou dar vontade, glória, aleluia, coisa boa, irmãos? Saber que ninguém é forçado a nada, mas o Espírito de Deus vai agindo na vida de cada um diferente, de cada um. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse agir de Deus aqui no nosso meio é maravilhoso. Então nós somos uma carta bem escrita, que as pessoas olham para nós, o nosso trabalho, e dizem assim, é filho de Deus. É filho de Deus. Aí alguém lá, vai dizer assim, mas como se não está vestido como crente, não tem cabelo de crente, não sei mais o quê. É como eu, há um tempo atrás aqui na igreja, uns 5, 6 anos atrás, eu já contei isso aqui, eu estava passando ali na praça e tinha uns jovens aqui da igreja. Aí um gritou para mim, paz, pastor. Eu disse, paz. E aí depois ele chegou no culto aqui e disse assim, pastor, eu estava com uns amigos meus lá, e eles disseram assim, que ele é teu pastor? Eu disse, sim, é meu pastor. Tem gente que não tem vergonha de dizer que tem pastor. Mas ele disse assim, sim, é meu pastor. E eles disseram assim para mim, mas nem parece pastor. Eu quase dei um beijo no jovem, Eles disseram que nem parece, graças a Deus, que eu não quero ser parecido, com pastores da religião. Eu quero que as pessoas saibam que, ou ser conhecido, ou não ser conhecido, não interessa, mas que as pessoas saibam que eu sou pastor por dom, e não porque eu pareço com o pastor da denominação, toda denominação veste igualzinho, fala igualzinho, é pastor daquela igreja lá, não. Quero que as pessoas só saibam que a gente é pastor por dom, que a gente cuida das pessoas porque é um dom, é um chamado de Deus, sabe? E as pessoas quando olham para mim e para você, elas não têm que ficar olhando e vendo para nós, dizendo, você é um filho de Deus, você é um crente porque você está vestindo como um. Uma vez eu cheguei ali na farmácia para colocar um crédito no celular.
Eu estava fazendo programa de rádio. Antes de ir para a rádio, eu cheguei ali na farmácia, colocar um crédito. Aí eu cheguei, a mulher disse assim, número, e eu comecei a dizer o número, né? 99, né? Dizer o número. E ela disse assim, tu é cristão? Eu disse, sou. Eu disse assim, eu vi que era diferente o jeito de falar. Mas eu estava dizendo o número, 9901. Eu não estava dizendo 9901. Mas, irmãos, as pessoas, elas têm que ver em nós, é a presença, o amor, a graça de Deus. Tem algo diferente, que o mundo não explica, mas nós somos diferentes. Nós somos a luz do mundo, não tem como esconder essa luz, foi Jesus que falou, não tem como esconder essa luz, vocês vão iluminar, não tem como esconder a luz de vocês. Então, carta bem escrita, carta bem lida, nós não podemos ser diferente dessa carta bem escrita. Eu já vou falar para você o que é. Então, quando as pessoas olham para nós, elas fazem uma leitura, e essa leitura diz o que para elas? A leitura tem que dizer, somos cartas de Cristo. A leitura não pode dizer, olha, isso aí é um rabisco, é um garranchão. Isso é um garrancho. O que é um garrancho? Não dá para entender. Você é cristão ou não é cristão? Você é filho de Deus? É um garrancho. Não está bem escrito. Se está bem escrito, vai dizer, é um filho de Deus. E não é nem porque pelo jeito que veste, não, é filho de Deus, tem uma coisa diferente, é filho de Deus. É um cristão, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Agora, se nós andamos como garranchos, as pessoas olham para nós e não conseguem fazer a leitura, irmão. Elas não conseguem ler direito, é muito rabisco, é muito, né? Aí tem irmão que vai lá, já vai argumentar biblicamente, né? Diz, não, é que quem escreveu foi o médico dos médicos. Aí fica, né? Né? Não, mas irmão, isso a religião ensinou para você, irmãos. Isso a religião ensinou para você. Eu e você, nós somos escritos por alguém. Olha, escuta o que eu vou ler para você. Tem gente que acha que só teólogo entende a Bíblia. Só que ele esquece que quem escreveu não foi teólogo. Quem escreveu a Bíblia, irmãos? Quem escreveu os livros ali? O que mais tinha estudo era Paulo. Todos pessoas simples, escrevendo para um mundo simples, para entender tudo na simplicidade. Você entende? Não é teólogo que entende a Bíblia, irmão. É o simples. É pelo Espírito de Deus que nós entendemos a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, quando as pessoas nos leem, elas não vão ver em nós garranchos, não vai ficar meio esquisito, eu não estou compreendendo, entendendo, estou conseguindo fazer a leitura desse jovem aqui? Não estou conseguindo fazer a leitura? Tem alguma coisa esquisita? Né? Então não está sendo bem a carta de Cristo, está sendo um garrancho no meio das cartas. Não, eu e você somos cartas de Cristo, bem escritas, porque quem escreveu foi o Espírito de Deus. Irmão, você que é carta de Cristo, viva como carta de Cristo, que as pessoas olhem para você e elas leiam que elas estão curadas, que as pessoas olhem para você e elas leiam que elas são salvas em Cristo Jesus, que as pessoas olhem para você e leiam que Deus ama elas de uma maneira que elas não entendem, que as pessoas olhem para você e elas leiam que Deus está na vida delas, para cuidar delas, para agir na vida delas, para libertar elas, para fortalecer elas, para animar elas. Aleluia. Tudo isso está escrito em mim, pastor. Tudo isso, irmão, tudo isso está escrito em você. Nós somos cartas vivas de Deus, aonde nós andamos. Se você está no trabalho, ali você é uma carta, ali você está comunicando aquelas pessoas sobre Deus. Na sua família, você está comunicando sobre Deus. Aleluia, aleluia. Na tua vizinhança, você está comunicando sobre Deus. Não tem outra coisa escrita em nós. Nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito do Deus vivente. Fique de pé, irmão. Somos uma igreja viva. Somos uma família. Somos filhos de um Pai que é perfeito. Conheça-nos através da nossa rede social,
Facebook /Igreja Quadrangular Parobé Central, YouTube /Quadrangular Central Parobé e Instagram IEQ Parobé. Quadrangular Central, uma igreja madura.